Boa noite, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso curso de Cálculo 1 aplicado à Química, a gente vai iniciar hoje a parte de limites. Então, se alguém tiver alguma dúvida a qualquer momento, abre o microfone e fala no chat. Eu falo que eu não estou vendo o chat agora, então vão ter que falar para eu ouvir, beleza? A gente vai começar a falar hoje, pessoal, de limites de funções reais. Ou seja, a gente vai começar a analisar o comportamento de algumas funções, primeiramente em pontos, certo? Pontos com certas particularidades, e depois a gente vai expandir um pouco essa análise das funções. Inicialmente, pessoal, a gente vai desenvolver uma ideia intuitiva de limites, para que vocês consigam entender o que é o limite de uma função e como faz sentido a gente trabalhar limite. Tá? Para quem faz cálculo 1, geralmente tem uma dificuldade maior nessa parte. Por quê? Porque é um conteúdo que você está vendo pela primeira vez. A parte de números reais, a parte de funções, vocês já viram no ensino médio. Mesmo que há um tempo grande, há bastante tempo, mas já viram pelo menos uma vez. Não é mais uma novidade. Agora aqui não. Então, a partir de agora, trabalhar com limites, trabalhar com derivadas, com integrais, são conteúdos novos. Então, requer de vocês ainda mais atenção, ainda mais dedicação para que consigam estudar, para que consigam aprender. Tá bom? Então, para facilitar a ideia de limite, inicialmente a gente vai desenvolver uma ideia intuitiva. A gente vai estudar o comportamento da função, de uma função f qualquer, na proximidade de um ponto que não necessariamente tem que pertencer ao domínio da função. Ou seja, não necessariamente eu consigo aplicar esse ponto na função, mas analisar próximo dele eu consigo. Tem alguém querendo entrar na sala? Só um minuto. Vamos continuar. Por exemplo, vamos analisar essa função aqui. Ó. Ela é uma função racional, ou seja, é um quociente entre duas funções. F de x é uma função da forma 2x² menos x mais 1, dividido por x menos 1. Então, se você olhar com bons olhos, você consegue fazer uma decomposição aqui desse polinômio em um produto de dois polinômios. Como aqui é uma multiplicação, a gente consegue garantir que o domínio da função é o conjunto dos números reais, com exceção do 1. Por que eu tenho que tirar o 1? Porque, olhando para o meu denominador, a gente lembra que, pela definição de fração, o denominador não pode ser zero. Porque, se ele for zero, não existe divisão. Então, o ponto que zera o meu denominador são os pontos que zeram o meu denominador são os pontos que eu tenho que retirar do domínio. Então, nesse caso aqui, o único ponto que não pertence ao domínio da função é o x igual a 1. Então, ele sai do domínio. Então, como esse 1 não pertence ao domínio, então, me gera uma curiosidade de saber o que acontece com essa função. Se ela fosse no 1, se estivesse perto do 1, já que eu não posso usar o 1 aplicando na função, o que acontece perto do 1? Para eu poder entender o comportamento dessa função. Porque o que foi que levou essa função a não passar pelo 1? Então, o que acontece com essa função próxima do 1? E é isso que a gente vai ver usando as nossas noções de limite e usando o estudo sobre limites de funções. A gente vai estudar a função com valores que ficam próximos do 1, mas sem atingir o 1. Por que a gente não pode usar o 1? Porque ele não está no domínio da função. Observe, pessoal, que para qualquer que seja, aqui é um símbolozinho para todo ou para qualquer que seja, né? Então, para qualquer que seja o x pertencente ao domínio da minha função, a gente tem que a nossa função f ela pode ser escrita simplesmente como 2x mais 1.
Olhando para a minha função f aqui, ó, como ela pode ser decomposta dessa forma, como um produto de polinômios no numerador e no denominador tem x menos 1, aqui vale a lei do corte, por quê? Porque o x está próximo de 1. Eu vou olhar para o comportamento da minha função para valores próximos do 1, e não para x igual a 1. Então, eu já sei que nessa função o x não vai poder ser 1 nunca. Então, eu não vou estar dividindo por zero. Eu posso fazer a lei do corte aqui, cancela aqui, sobra 2x mais 1. Então, analisar o comportamento dessa é analisar o comportamento dessa aqui. Vamos construir, na verdade, uma tabela de valores de x se aproximando de 1. Tanto por um lado, pela esquerda. Isso, quando eu falo esquerda e direita, eu quero que vocês lembrem lá da reta real. Tá? Quando você bota o 1 como parâmetro na reta real, você consegue analisar pontos menores, com valores menores que 1, que estão à esquerda, e com valores maiores que 1, que estão à direita. Tem mais gente querendo entrar. Então, vamos lá. Como eu quero analisar pontos perto do 1, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou começar do zero. Se eu quero pontos menores que ele, eu vou começar do zero e vou me aproximando do 1. Quando eu pegar x igual a zero, veja que eu estou olhando para essa função bem aqui, ó, 2x mais 1. Quando x for zero, o f de x é 1. Quando x for 0,5, aplicando lá na função, x é 2. Quando for 0,7, x é 4. Olha que eu estou aumentando esses números. Só que esses números estão cada vez maiores, porém, todos eles ainda são menores do que 1. Todos são. Então, eu estou pegando números cada vez maiores, só que esses números estão cada vez maiores, cada vez mais perto do 1, mas nenhum deles vai chegar no 1 e nem vai ultrapassar. Por quê? Porque todos eles são menores. Tá? Do mesmo jeito, analogamente, eu vou pegar valores maiores do que 1 e vou aproximando do 1. Quando eu peguei valores menores do que 1, foi aproximando do 1, o que aconteceu com a minha função? Minha função teve resultados crescentes, mas os meus resultados estão cada vez mais próximos de quem? De 3. Quando eu pego valores maiores que 1 e faço o mesmo processo, só que agora pela direita, para x igual a 2, f é igual a 5. Para x igual a 1,7, f é 4,4. Para x igual a 1,5, f é igual a 4. E assim sucessivamente. Estou pegando valores cada vez menores, certo? Cada vez menores, mas ainda assim todos eles maiores que 1. Então, para cada valor que eu vou pegando um valor cada vez menor, cada vez mais perto do 1, mas eu não vou chegar nele. Não vou chegar no 1, vou chegar bem próximo dele. Quando eu me aproximo do 1, o que acontece com a minha função? A minha função também se aproxima de 3. Ou seja, se eu me aproximar do 1 pela esquerda, se eu me aproximar do 1 pela direita, na minha função, ela sempre está se aproximando de quem? Do 3. Então, com isso, a gente consegue fazer algumas observações sobre esse exemplo. Olha, que à medida que o meu x vai se aproximando do 1, os valores da minha função f estão se aproximando do 3. A gente conseguiu perceber isso com a construção da tabela. Então, a noção de proximidade ela fica bem mais precisa utilizando o valor absoluto, ou seja, utilizando o módulo. Visto que a distância entre dois pontos quaisquer naquela reta real, a distância entre dois pontos é o módulo da diferença entre eles. Desse jeito, sendo assim, se o módulo de x menos 1 se aproxima de zero, ou seja, se eu pego números, quando eu falo módulo de x menos 1, eu estou dizendo que todos os números que eu estou pegando bem aqui são próximos de 1. Estou pegando valores de x
se aproximando de 1. Estou calculando a distância dos valores que eu estou pegando até o 1. Toda vez que essa distância se aproxima de 0, eu estou dizendo que o número que eu estou pegando está cada vez mais próximo do 1. Então, lá na imagem, a minha função está se aproximando do 3. Então, se os meus valores da função estão se aproximando do 3, a distância entre os valores que a minha função assume e o 3 também está diminuindo. E o número 3, ele é denominado o limite da minha função f quando x se aproxima, quando ele está próximo de 1. Essa é a definição intuitiva de limite. Quer dizer que quando eu me aproximo de um certo valor lá no domínio da função, quando eu olho lá para a imagem da minha função, o valor da função está se aproximando de um certo termo. E esse termo é chamado de limite. Aqui é a definição formal de limite, que vocês vão encontrar nos livros de matemática. Seja f uma função que vai de A em B, certo? E B um número real. Tais que, para qualquer que seja um intervalo aberto e contendo esse número B, tem que a interseção desse intervalo com o conjunto A, excluindo o número B, é sempre diferente do vazio. Ou seja, eu estou dizendo que existe uma quantidade de valores dentro dessa interseção tão próximos do B quanto eu queira. Certo? E isso é vazio, porque existem esses valores realmente. E o número real L, ele é o limite de f quando x se aproxima desse B. Certo? Foi o que a gente fez agora há pouco. Então, esse L aqui, no nosso exemplo, é como se fosse o 3. E esse B é como se fosse o 1. Então, toda vez que o x se aproxima do 1, a função se aproxima do L, que é o 3. E aí, ao rigor da matemática, você escreve aqui. Essa é a famosa definição de limite usando epsilon e delta. Epsilon é essa letrinha aqui, delta é essa letrinha aqui. Quando eu cursei cálculo uma primeira vez, foi um tapa na cara, isso aqui, essa definição. O professor chegou e disse, olha, aqui é a definição de limite, cuidem, vão aprender isso aqui. E ó, e foi. Então foi duro, mas o que foi que eu fiz? Sentei a bundinha na cadeira, meu amigo, fui estudar. Então, deu certo. Então, não se preocupem. Isso aqui não é tão direto assim. Hoje, eu já estou falando isso aqui de modo natural, porque eu já estudei muito isso. E, para mim, já está natural que eu falo de uma maneira tão calma, tão natural, que isso aqui, para mim, já está tranquilo. Hoje eu domino. Só que, quando eu estava aprendendo, não era tão simples. Então, é isso que eu digo a vocês. Não se assustem. Vão para cima, estudem. Isso aqui dá para aprender. Então, geometricamente, o que está acontecendo? Está aqui o B, ó. Está aqui o gráfico da minha função. Esse que está em azul. Então, para valores que eu pegar dentro desse intervalo aqui, ó, de B menos delta, B mais delta, eu estou pegando valores cada vez mais próximos do B. Estou pegando valores aqui, ó, se aproximando do B, tanto pela esquerda quanto pela direita. O que isso faz? Eu tomando esses valores aqui no domínio, ó, se me aproximando do B, lá na imagem, os valores estão aqui, ó. Se eu me aproximo do B pela esquerda, aqui, lá na imagem, através do gráfico, a minha função está se aproximando de quem? Do L. Do mesmo jeito aqui, ó. Se eu me aproximar pela direita, com valores maiores que o B, lá na minha imagem, ó, os valores estão se aproximando do L. Quando você desenha o gráfico, começa a clarear um pouco as ideias. Mas isso vai ficar melhor ainda quando a gente for praticar nas questões. E vale o primeiro resultado que a gente vai ver. Vale a unicidade do limite. Ou seja, para cada função, para cada ponto que eu pegar, o limite da função ele é único. Não existem dois valores, onde quando o meu x se aproxima de um certo b, lá na imagem eu tenho minha função se aproximando de dois valores.
Porque aqui, ó, eu posso me aproximar por valores menores e por valores maiores. Mas lá na imagem, eles se aproximam por valores menores, por valores maiores, não necessariamente nessa ordem, mas se aproximam sempre do mesmo valor, que é o chamado limite. Então, o meu limite ele é único. Se numa questão aparecer que existem dois valores que são limite da mesma função, quando o x se aproxima do mesmo número, então esses valores têm que ser iguais. O limite da minha função, quando ele existe, ele é único. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente, daqui a alguns minutos, a gente vai entender um critério para definir quando é que esse limite existe e quando é que ele não existe. Mas quando ele existe, ele é único. Vamos a algumas propriedades. Aqui tem um errinho, vou corrigir depois. Vamos a algumas propriedades dos limites de funções. Então, para começar as propriedades, eu preciso de uma função, de duas funções, na verdade, f e g, que eu vou fazer uma relação entre elas, de um ponto A, ou seja, com x tendendo ao mesmo ponto as duas funções, e eu preciso garantir que esses limites existam. Então, se o limite da função f, quando x tende a A, e o limite da função g, quando x tende a A, se ambos existem, então, para qualquer que sejam alfa e beta reais, pense que a combinação linear entre eles, o limite da combinação linear, ou seja, se eu pegar o número real, multiplicar pela função f, e somar com beta vezes uma função g, e aplicar o limite, como esse alfa e esse beta são números reais, são constantes, o alfa sai da continha, então vira alfa vezes o limite da função, mais beta vezes o limite da função g. Exatamente. Alfa vezes o limite da função a, mais beta vezes o limite da função g. Por exemplo, o limite da função x elevado a 3 mais 2x. O número que vem multiplicando aqui o x elevado a 3, chama x elevado a 3 de f de x, chama o x de g de x. Então, o número que vem acompanhando o x elevado a 3, que é o nosso alfa, é 1. O número que vem acompanhando o x, é o nosso beta, é 2. Então, o limite da soma é a soma dos limites, e essa constante sai do limite. Limite de x elevado a 3 com x tende a 2, e como o x tende a 2, x elevado a 3 se aproxima de 2 elevado a 3. Então, o limite é 2 elevado a 3. Mais duas vezes, que é o beta, que ele sai. Quando x tende a 2, x vai para 2. 2 elevado a 3 é 8. 2 vezes 2 é 4. O limite dessa função, quando x tende a 2, é 12. Propriedade 2. Limite do produto é produto dos limites. Por exemplo, o limite de duas funções, 2 elevado a x vezes x. São duas funções. Então, olhe para 2 elevado a x como se fosse a função f, x como se fosse a função g. Quando x tende a 3, o limite do produto é produto dos limites. Então, é limite de 2 elevado a x quando x vai para 3, vezes o limite de x quando x vai para 3. Quando x for para 3, 2 elevado a x vai para 2 elevado a 3. Vezes, quando x tende a 3, esse aqui vai para 3. 2 elevado a 3 é 8. Aqui, desculpa, aqui é 3. Viu? Então, eu errinho também. 8 vezes 3 é 24. Então, vale que o limite do produto é produto dos limites. Propriedade 3. Limite do quociente é quociente dos limites. Por exemplo, o limite quando x tende a 0 de seno de x dividido por cosseno de x. Isso aqui é a mesma coisa que o limite do seno de x quando x vai para 0, dividido pelo limite do cosseno de x quando x vai para 0.
Quando x for para zero, o seno de x vai para o seno de zero. E o cosseno de x vai para o cosseno de zero. O seno de zero é zero, o cosseno de zero é 1. Zero dividido por 1 é zero. Então, o limite desse quociente é zero. Vocês estão vendo que eu já estou mostrando alguns exemplos de como resolver o limite de uma função. Então, isso aí vocês já tomem como exemplo para fazer os próximos exercícios que vão ser mandados para vocês via plataforma. Propriedade 4. O limite, quando x tende a A, de f de x elevado a n é igual ao limite de f, quando x tende a A, elevado a n. Ou seja, o limite da potência de uma função é igual à potência do limite. Por exemplo, limite de cosseno ao quadrado de x quando x for para zero. Isso aqui é a mesma coisa que o limite do cosseno quando x for para zero, e isso tudo ao quadrado. Quando x for para zero, o cosseno vai para o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Propriedade 5. O limite da raiz enésima da função f de x é igual à raiz enésima do limite. Ou seja, eu jogo esse limite para dentro da raiz. Desde que o limite da minha função seja não negativo e que o n seja natural. Ou seja, o índice da minha raiz tem que ser um número natural e que o limite da função seja não negativo, porque como esse n aqui ele é natural, ele pode ser ímpar. Certo? Ou ele pode ser par. Se ele pode ser par, o que está aqui dentro não pode ser negativo. Então, eu preciso que o que esteja aqui dentro esteja bem definido, independente de qual seja o expoente. Então, o limite tem que ser positivo e o n natural para que isso aqui faça sentido. Por exemplo, o limite quando x tende a 9 da raiz quarta de x ao quadrado. Ou seja, pela minha propriedade, eu posso pegar o limite e jogar para dentro da raiz. Então, vai ficar a raiz quarta do limite de x ao quadrado quando x vai para 9. Quando x for para 9, x ao quadrado vai para 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Então, o limite dessa função, quando x for para 9, é 3. Propriedade 6 envolve logaritmo. Ou seja, o limite do logaritmo de uma função f é o logaritmo do limite. Desde que a minha função f seja positiva para fazer sentido na definição de logaritmo. Por exemplo, o limite do ln de x ao quadrado menos x mais 1, quando x for para 1. Isso aqui vira o ln do limite. Aqui é 1, viu? Teve um erro de digitação. Quando x for para 1, x ao quadrado menos x mais 1 vai para esse aqui. Que dá 1 ao quadrado menos 1 mais 1. 1 ao quadrado é 1, menos 1 é 0, mais 1 é 1. E o ln de 1 é 0. E propriedade 7, que é a última delas. Essa aqui também é conhecida como teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. Que ele diz o quê? Se o limite da função h de x é igual ao limite da função g de x, é L, e existe um delta positivo, tal que essa desigualdade vale. Ou seja, que a minha função f de x, ela está entre a h de x e a g de x. Então, quando isso acontece, o limite também é L. Ou seja, se o limite da que está por baixo é igual ao limite da que está por cima, então a que está no meio também tem que ir para o mesmo valor. Por isso que é chamado de teorema do sanduíche. Porque o sanduíche ele não é feito pão, carne, pão. Então, é como se eu estivesse comprimindo isso. Eu pego a função de baixo, ela vai para um lugar. Aqui é menor. Eu pego a função que é maior, também vai para o mesmo lugar. Então, a função que está no meio ela é empurrada, ela é comprimida para ir para o mesmo lugar também.
É uma analogia que faz sentido. Vamos para os limites laterais. Daqui a pouco eu vou fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem direitinho como é que funciona todas essas características. Lembram que lá no iníciozinho dessa nossa aula de hoje, a gente construiu uma tabela para fazer uma noção intuitiva de limite. A gente aproximou os valores de x do 1, tanto por valores menores como por valores maiores. Intuitivamente, a gente estava analisando os limites laterais da minha função. Ou seja, sejam f de x uma função definida num domínio, que esse domínio pode ser um intervalo ou uma união de intervalos, uma reunião de intervalos. Eu defino o limite lateral à direita como seja A um número real e B também real, tal que esse intervalo aqui está contido no domínio, e um número real L, eu digo que esse número real L ele é um limite lateral à direita quando eu me aproximo de x por valores maiores do que ele, esse limite está bem definido. Então, lembrem, lá na minha tabela, eu fiz o valor me aproximar, fiz o valor se aproximar pela direita, certo? Naquela tabelazinha, eu fiz duas tabelas. Um valor de x se aproximando do 1 por valores menores, outro por valores maiores. Aqui, é como se eu estivesse fazendo aquela tabela dos valores de x se aproximando com valores maiores. Então, estou me aproximando por valores à direita do A. Então, esse limite é ele. Geometricamente, olhando no gráfico, está aqui o A. Quando eu me aproximo do A pela direita, eu estou pegando valores aqui, ó, na reta, de x que são maiores do que o A. Mas como minha reta real ela é crescente, definida crescente, e cresce da esquerda para a direita, então, valores que estão aqui estão à direita do meu ponto A. Por isso que quando x tende a A pela direita, eu calculo o limite da minha função ser L, se esse limite existir. Analogamente, eu defino o limite lateral à esquerda, que é como se eu estivesse pegando agora aquela tabela com os valores se aproximando por valores menores, se aproximando pela esquerda. Então, eu estou pegando por aqui, ó. Está aqui meu ponto A, os valores estão se aproximando por aqui, ó, pela esquerda. E no gráfico, ó, se aproximando aqui, indo para o L, do jeito que a gente esperava, quando existe. Por exemplo, tem alguém querendo entrar, só um minutinho. Por exemplo, calcule o limite quando x tende a 2 pela esquerda da minha função f e o limite quando x tende a 2 pela direita da minha função f também. Observe que a minha função f é uma função definida. Minha cadeira está fazendo barulho demais. Minha função f ela é definida por 3 sentenças. Essa minha função f ela é x ao quadrado mais 1, se x for menor que 2, ela é 2 quando x é igual a 2, e ela é menos x ao quadrado mais 9 quando x for maior que 2. Eu preciso do limite quando x tende a 2 pela esquerda e do limite quando x tende a 2 pela direita. Só um minutinho para tomar uma água. Observe o seguinte. O limite quando x tende a 2 pela esquerda, toda vez que eu vou fazer x tender a 2 pela esquerda, não são por valores menores do que 2? Se são por valores menores do que 2, menor que 2, eu vou utilizar essa função aqui. Limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é a mesma coisa que o limite de x ao quadrado mais 1,
que é a função definida para x menor que 2, quando x for para 2. Quando x vai para 2, x ao quadrado vai para 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. Quando eu calculo o limite, limite de f, quando x for para 2 pela direita, x está indo para 2 por valores maiores que 2. Ou seja, eu vou usar essa função aqui, que está definida para x maior que 2. Que é a mesma coisa que o limite de menos x ao quadrado mais 9 quando x tende a 2. X indo para 2, menos x ao quadrado vai para menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então isso aqui vai para menos 4, mais 9, que é 5. Ou seja, o limite lateral pela esquerda é igual ao limite lateral pela direita, nessa função. Vamos observar o gráfico. Olha aqui, ó. Para x menor que 1, para x menor que 2, é x ao quadrado mais 1. Aqui, ó, a função x ao quadrado mais 1. E ela está fazendo isso até o 2. Para x igual a 2, ela é o próprio 2. Aqui ela é um ponto. Para x igual a 2. Para x maior que 2, ela é menos x ao quadrado mais 9. Ou seja, ela é um pedaço da parábola, com concavidade para baixo. Esse é o gráfico da nossa função f. Condição de existência para o meu limite. Então, seja f uma função definida, com domínio nas condições das definições. Então, o limite, quando x tende a da minha função, ele só existe se e somente se os limites laterais também existem e são iguais. Por exemplo, verifique se o limite quando x tende a 2 da minha função f existe. Essa função f aqui, pessoal, é a mesma função que eu acabei de fazer no exemplo anterior. Eu quero verificar se esse limite existe. Então, pela definição, eu preciso calcular os limites laterais quando x tende a 2. Mas como a gente já fez a conta, eu vou voltar bem aqui, ó. O limite lateral à esquerda deu quanto? Deu 5. O limite lateral à direita deu quanto? Deu 5 também. Opa! Os limites laterais existem e são iguais. Olha aí, ó. Os limites laterais existem e são iguais, ó. Tanto à esquerda, que deu 5, à direita também. Como os limites laterais existem e são iguais, então o limite da minha função f, quando x tende a 2, é 5. Vamos fazer mais um exemplo. Calculo o limite de f de x quando x tende a 1. Olha, a minha função f é essa agora. X ao quadrado, se x for menor que 1, 3x, se x for maior ou igual que 2. Observe o seguinte, o limite lateral, se eu quero saber se esse limite existe, eu vou calcular os limites laterais, certo? O limite da minha função f, quando x tende a 1 pela esquerda, eu estou pegando valores menores que 1. Ou seja, para valores menores que 1, eu vou pegar essa x ao quadrado. Se x tende a 1, x ao quadrado tende a 1 ao quadrado, que é 1. E quando eu faço o limite de f, quando x tende a 1 pela direita, eu estou pegando valores maiores do que 1. Desculpa, aqui tem um erro de digitação. Bem que é 1, viu? Para valores maiores que 1, eu vou pegar 3x. Se x tende a 1, 3x tende a 3 vezes 1, que é 3. Então, o limite lateral à esquerda é 1, limite lateral à direita é 3. Como os limites laterais existem, no entanto, eles são diferentes, então eu digo que o limite da minha função não existe. Olha só, aqui é o limite à direita, quando x for para 1. Tem o gráfico dessa primeira função, x ao quadrado. É o gráfico dela. O gráfico dessa função 3x para x maior ou igual que 1 é esse em vermelho. Olha que quando x tende a 1 pela esquerda,
indo por aqui, ó. Se eu olhar para o gráfico, ele está indo para cá, ó. O gráfico está levando para o 1. Mas quando eu pego pela direita, que eu venho por aqui, quem está levando lá para o outro eixo é esse gráfico aqui. Então, se eu me aproximo do 1 pela direita, aqui no gráfico eu estou me aproximando por cima, ó, do 3. Como eu estou me aproximando de valores diferentes, um pela esquerda, outro pela direita, então o limite da minha função não existe. Lembram que vale a unicidade do limite? O limite ele é único, então eu não posso ter dois valores diferentes para onde a minha função está indo. Definição de limites no infinito. Só um segundo, pessoal. Vamos lá. Definição de limites no infinito. Seja f definida num intervalo, e aí eu defino esse símbolo aqui como mais infinito, dizendo que isso aqui é um intervalo aberto, que ele vai do A e cresce indefinidamente, cresce infinitamente. Disse que o limite de f, quando x tende a mais infinito, é igual a L, ou seja, que esse limite existe, quando, para qualquer que seja um epsilon positivo, existe um A positivo, de tal maneira que para todo valor de x maior do que o A minha função está bem definida, a minha função se aproxima de um certo valor L. Analogamente, eu defino isso para menos infinito, tanto para mais quanto para menos. E a dica é a seguinte, vamos para o exemplo. Verifique que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, isso aqui é zero. Vamos entender de maneira intuitiva, e aí eu vou deixar como exercício para vocês. Faça de maneira intuitiva, utilizando uma calculadora e construa uma tabela. Construa uma tabela igual a gente fez com o primeiro exemplo da aula de hoje, fazendo uma noção intuitiva de limite. Aplique os valores de x de maneira crescente. X está indo para mais infinito. Então, você vai pegar os valores de x cada vez maiores, aplica aqui e olha para o resultado. E vê o que acontece com o resultado. Vocês vão perceber que quanto maior o valor que eu tomar bem aqui na fração, menor é o valor específico dessa fração. Quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, quanto maiores os valores, menor é o valor da minha fração. Ele realmente vai para zero. E aí é o que vocês vão fazer. Beleza? E as propriedades, pessoal, elas seguem as mesmas propriedades para limite num ponto. As mesmas relações. Pelo menos as 3 primeiras. Também vale. Tá? E com isso a gente encerra a aula de hoje. E eu vou passar uns exercícios para vocês. Dentro da lista de exercícios que eu passar, eu vou mandar uma lista de exercícios resolvidos para que vocês possam tomar como base. Possam analisar os resolvidos. Ver como é que responde. Aprender como é que responde para poder praticar na lista. Tá bom? Vou mandar uma lista de exercícios. E essa lista ela também é uma lista avaliativa. Então, vai dentro dessa lista uma lista de exercícios resolvidos e uma outra lista para que vocês resolvam os exercícios. E essa lista vale uma pontuação sim. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não sei. Alguma dúvida, alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Bom, professor, eu fiquei um pouco sem entender o assunto, porque eu já cheguei no meio da aula por conta da minha internet e também porque eu estava sem energia. Mas eu vou rever a gravação da aula e aí qualquer dúvida que eu tiver, eu posso mandar mensagem para o senhor, né? Com certeza. Com certeza. Pois tá bom. Mais alguém? Professor, Oi, pergunte. o pedido tem como o senhor começar a contar a data de entrega, se tiver, dessa atividade avaliativa, a partir do momento que a gente entregar a outra, que o senhor estendeu o prazo, até domingo? Vou ver isso.
Vou ver com calma isso. Depois eu aviso a vocês. Tá bom, obrigado. Nada. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação e encerrar a aula de hoje.